Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima com a aula sobre sensores. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de aprender sobre sensores e seus tipos, conhecer as características dos sensores, conhecer os exemplos de sensores. Nosso ponto de partida é o diagrama de um sistema mecatrônico, apresentado na aula 1 de Introdução à Mecatrônica. Hoje, daremos destaque aos componentes sensores e informação. Os sensores são dispositivos sensíveis a uma forma de energia, luminosa, térmica, pressão, etc., do ambiente, relacionando informações sobre uma grandeza física que precisa ser medida, temperatura, pressão, corrente, etc. Os sensores são de dois tipos, os analógicos e os digitais. Os sensores analógicos assumem qualquer valor no seu sinal de saída ao longo do tempo. Exemplo, medição de temperatura. Um sensor digital ou binário assume apenas dois valores na saída, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, sim ou não, etc. Exemplo, sensor magnético. Na figura em tela, temos um gráfico de uma grandeza analógica. Vejamos como se comporta a temperatura. Ela varia durante 30 dias, começando com 36,5 graus Celsius, diminui até 36,1 graus Celsius, passa a crescer até 37 graus Celsius e termina em 36,5 graus Celsius. Agora, temos na tela um gráfico de uma grandeza digital, onde o valor assume o valor 1 ou menos 1, mas poderia ser 5 ou 0. Por exemplo, algumas características dos sensores são linearidade, velocidade de resposta e alcance. Linearidade é a curva de saída do sensor a partir da grandeza medida. Velocidade de resposta, velocidade com que o sensor fornece o valor da variável, valor real. Alcance ou range representa toda a faixa de valores de entrada de um sensor. No exemplo, temos um sensor analógico de temperatura, LM35. Na esquerda, temos o formato do componente e a identificação dos seus três pinos. E na direita, o seu gráfico linear. A cada grau Celsius de aumento de temperatura, o sensor LM35 produz na sua saída um aumento de 10 milivolts. Resumindo, temos uma relação de 10 milivolts por grau Celsius, uma resposta de 2 a 4 segundos e um range ou alcance de menos 55 a 150 graus Celsius. Esses dados são obtidos do catálogo ou datasheet do componente. Outra característica é a exatidão. Ela exprime o afastamento entre a medida efetuada e o valor de padrão, aceito como verdadeiro. Exemplo, se o padrão vale 1 volt e um medidor, um sensor ou instrumento número 1 mede 1,10 volts e um segundo instrumento ou sensor mede 1,20 volts, o instrumento número 1 é mais exato do que o instrumento número 2. Precisão ou repetibilidade. Diz respeito à repetibilidade do valor medido pelo sensor. Em A, não houve exatidão nem precisão por parte do atirador. Em B, podemos dizer que o atirador foi preciso, pois todos os tiros atingiram a mesma região do alvo, porém não foi exato, já que a região está distante do centro. Em C, concluímos que o atirador foi exato, além de preciso. Outras características dos sensores são estabilidade, manutenção, calibração, dimensões, vida útil, custo, esterese, etc.
Tais características não são objetivo da nossa disciplina. Agora, alguns exemplos de sensores. Sensores mecânicos sensoriam movimentos, posições ou presença, utilizando recursos mecânicos como as chaves. Na chave fim de curso, quando um objeto bate na alavanca, ocorre um movimento para baixo, que fecha os contatos internos da chave. Isso indica, por exemplo, que uma peça chegou em determinado local. Na chave reed switch, os contatos internos são fechados quando um campo magnético está próximo. Serve para detectar objetos com ímãs. A principal desvantagem dos sensores mecânicos está na presença de peças móveis sujeitas a quebra e desgaste. Na sequência, os sensores fotoelétricos trabalham com luz e são mais rápidos que os mecânicos. Não tem peças móveis que quebram ou desgastam. No exemplo, temos um Light Dependent Resistor, LDR. É um componente sensível à luz, podendo trabalhar com lâmpadas fluorescentes e LEDs. Outros tipos de sensores são as fotocélulas, fotodiodos e fototransistores. Agora temos os sensores térmicos. Atuam em um circuito em função da variação de temperatura do meio em que se encontram. No exemplo, um sensor LM35. Outros tipos são o termopar e os termistores. Sensor magnético de efeito Hall. Detecta a presença de campos magnéticos. Na esquerda temos um sensor A3144 que produz na saída um sinal de 5 volts. E quando o ímã se aproxima dele, o valor vai para zero. Como aplicação, temos na direita a detecção do movimento de uma peça, com 4 ímãs. Para cada passagem do ímã na frente do sensor de efeito Hall, é produzido um pulso quadrado no sinal de saída. Este sinal pode ser medido e depois calculado o valor de velocidade. Por exemplo, sensor ultrassônico atua na detecção de objetos a uma certa distância. Na esquerda, um módulo utilizado com a placa Arduino. Na direita, um sensor veicular, para auxiliar na hora de estacionar o carro. Sensor de presença. São sensores que trabalham com a emissão e recepção de luz, detectando qualquer tipo de material sem o contato com eles. São utilizados em aplicações industriais e prediais. Primeiro modo de operação, reflexão difusa. O emissor e o receptor estão juntos no dispositivo. Quando não tem peça, a luz sai do emissor e não volta. Quando tem peça, a luz que sai do emissor volta e é captada pelo receptor. Na sequência, temos a retroreflexão. O emissor e o receptor estão juntos. Existe um espelho para a reflexão da luz. Quando não tem peça, a luz vai e volta. E quando tem peça, a luz vai e não volta. Depois, na barreira de luz, o emissor e o receptor estão separados. Quando não tem peça, a luz sai do emissor e chega no receptor. E quando tem peça, a luz sai do emissor e não chega no receptor. Sensores de aceleração são os acelerômetros ou giroscópios. Monitoram a aceleração devido a choque, vibração ou impacto. Aplicações: medição de vibração de uma máquina, airbags de automóveis, videogames, smartphones, etc. Outros tipos: sensor de força e pressão, strain gauges, células de carga, ou podem utilizar cristal piezoelétrico, sensores de nível utilizando pressão hidrostática no fundo do tanque, ou radar ou ultrassom. Sensor de vazão, utilizando pressão diferencial, tubo de Pitot, tubo de Venturi ou rotâmetro.
Nesta videoaula, você aprendeu sobre sensores e seus tipos, analógico e digital. Conheceu as características dos sensores, linearidade, alcance, etc. Conheceu os exemplos de sensores mecânicos, fotoelétricos, térmicos, etc. Na tela temos a bibliografia consultada. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.